Ora, muito bem, então vamos ao nosso painel e vamos então falar agora, depois de termos ouvido já exemplos de casos concretos, alguns exemplos daquilo que é feito ou que devíamos estar a cumprir, os caminhos que estamos a traçar, aquilo que já devia estar a ser feito ou que irá proximamente, espera-se ser feito. Vamos então ao caso concreto. Vamos falar então no nosso próximo painel com Teresa Sousa, Manager do Center of Excellence for Innovation and New Business do BPI. Teresa Sousa. Alexandre Ruas, Executive Director Operations da Claranet. Sílvia Maria Pires Garcia, vogal executiva da ANI, Agência Nacional de Inovação. E Fernando Resina da Silva, sócio responsável pela área de PI transacional da Vieira de Almeida, de propriedade intelectual. Muito bem, bem-vindos a todos. Começo por perguntar aos quatro, porque penso que os quatro têm esta capacidade de nos darem aqui traços gerais importantes para o início da nossa conversa. Falamos na necessidade de inovar, mas o que é que as vossas empresas, no vosso caso, a organização, no seu caso, Sílvia, o que é que está a ser feito, de facto, já neste momento? Eu posso começar. Sim, no caso do BPI, o BPI fez uma forte aposta na inovação no último ano, nomeadamente criou o Centro de Excelência de Inovação e Novos Negócios e o Centro de Excelência de Inteligência Artificial. A inovação já existia, de certa forma, mas estava muito centralizada nos vários departamentos e era mais focada numa inovação incremental, tipicamente produto. E o que o nosso departamento, o Centro de Excelência de Inovação e Novos Negócios, veio trazer foi aqui uma complementaridade e trazer também aqui uma visão de inovação disruptiva. Ou seja, olhar para tudo o que são as tendências do momento e todas as buzzwords que ouvimos falar e que também já ouvimos falar aqui hoje, o metaverso, os ativos digitais, a blockchain, etc. E perceber como é que o banco se deve posicionar perante estas novas tendências e estes novos desafios que surgem e que tipo de produtos e serviços é que os clientes estão à procura e que lhes podemos oferecer. E conseguem perceber exatamente quais são as necessidades dos clientes e se têm tido acompanhamento e têm tido feedback por parte dos clientes? Temos. Inclusive, já lançámos uma das iniciativas que lançámos até neste âmbito foi o BPI VR, que é a nossa aplicação de realidade virtual. E o feedback tem sido incrível e já vemos muitas empresas também, durante o ano passado, lançaram as suas próprias aplicações também de realidade virtual e, portanto, isto é uma tendência que eu acho que já está a ter alguma resposta do mercado. Muito bem. Alexandre, o que é que a Claranet está a fazer em termos de inovação? Bom, antes de mais, obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui convosco. Vamos ver, a inovação, para nós, Claranet, está quase desde a raiz da nossa organização. Portanto, nós começámos como uma startup, nós está cá a pessoa que fundou a Claranet em Portugal, ou que deu origem à Claranet, e nós temos feito uma escalada de inovação. Nós, muitas vezes, quando falamos de inovação, focamos-nos em tecnologia, mas inovar não é só tecnologia, ok? E outra coisa que eu gostava de dar aqui uma nota também é muito bom, ou é um orgulho, acho eu, para nós, poder estimular ou participar neste Prémio Nacional de Inovação e, quando olhamos para um painel, ter aqui diversidade. Ou seja, não ter aqui só tecnológicas e estar sempre a falar de buzzwords. Que eu acho que a malta já está toda farta. Então, o que é que eu queria dizer aqui sobre a Claranet? Até porque nós temos aqui a nossa diretora de marketing e se eu não disser isto, ela puxa-me as orelhas. Nós atuamos, do ponto de vista de inovação, nós temos dois eixos, se pode dizer. Temos um eixo, tal como o BPI estava a referenciar, ou a Teresa, que é fazemos inovação para dentro, para nos tornarmos mais resilientes, ou mais competitivos, mais sustentáveis, enfim, para melhorar os nossos rácios financeiros. Mais eficazes. Mais eficazes, obrigado, portanto, através da automação. E depois temos uma outra inovação que, se calhar, é aquela que nos orgulha mais, que é a co-inovação. É inovar ou ser um veículo que aporta valor aos nossos clientes e aos nossos parceiros. E aí sim já mais focado na tecnologia, porque é o nosso core, o nosso ADN, onde nós temos mais know-how. E, portanto, quando os nossos clientes têm desafios, seja de negócio, seja de transformação digital, que é outra buzzword, ou seja, de evolução, ok? Nós orgulhamos-nos muito de poder aportar valor através daquilo que é a nossa atividade de core, portanto, muito ligada à área tecnológica. Sílvia,
está há pouco tempo na ANI, como vogal executiva, já sei, mas conseguimos já perceber a Agência Nacional de Inovação, que é uma das responsáveis, diríamos, para que o nosso país tivesse este boost, não é? Usando mais uma palavra, tivesse este boost para a inovação. O que é que sente que já... A Silvia que acabou de entrar, o que é que sente quando olha para a ANI? Pronto, para já, a ANI já existe há 30 anos, portanto, a questão da inovação da ANI, ela existe porque existe inovação. Porque a principal missão da ANI é catalisar conhecimento traduzido em inovação. Portanto, ela está, isso é algo que está no site, portanto, basta ver. Portanto, ela está exatamente, posiciona-se no interface entre a academia e a indústria. E é exatamente aí que trabalha. Portanto, trabalha a nível das políticas nacionais, que procura trazer as políticas, que na prática procura trazer as políticas europeias para o mercado nacional. Trabalha a nível dos financiamentos de ID, e financiamentos de ID, porque a parte da inovação produtiva não é com a ANI, é com o IAPMEI. E é a nível do ID que trabalha, portanto, a nível exatamente da construção da inovação disruptiva. Portanto, é o principal objetivo da ANI. E trabalha a nível de todo o setor industrial, não só a nível das tecnológicas, mas também do setor tradicional, e é no setor tradicional que procura também incide muito do seu esforço. É aí que está o maior desafio? Claro. Claramente, porque eu venho de uma grande empresa, há um mês atrás estava lá, que era a Casa da Moeda, e noto claramente as diferenças entre o que é... Andamos a dois tempos, não é? Claramente a inovação anda a dois tempos em Portugal. Uma coisa são as grandes empresas, claramente, BPI, que era o mundo que eu estava habituada nos últimos 7 anos, onde estive a trabalhar. E vou para uma Agência Nacional de Inovação com um espectro muito mais lato do que é o tecido empresarial português, e claro que me deparo que no setor tradicional é diferente. É muito diferente, é necessário capacitar, é necessário compreender. Pronto, e é aí que a ANI trabalha. Basicamente é nesta interface. Fernando, na VDA, tem-se ouvido falar muito daquilo que na própria VDA tem sido feito com, eu não diria só inovação, mas também com campos que são importantes hoje em dia, como a saúde mental. Mas, colocando aqui o foco naquilo que é a inovação, que necessidades, que desafios é que a VDA tem encontrado face à inovação cada vez mais necessária para a nossa sociedade? Muito bem, bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui nesta casa e estar com este painel. E pode parecer estranho parecer aqui uma sociedade de advogados, geralmente associa-se muita inovação à tecnologia, à ciência, mas é um setor muito inovador, não falando só na VDA, mas falando no setor da advocacia em Portugal, é um setor inovador, também em matéria tecnológica, mas não só, dos próprios produtos e serviços que desenvolve, é um setor inovador. Nós da VDA tomámos consciência da importância da inovação já há bastante tempo. Nós, em 2012, decidimos juntar aos 4 valores que tínhamos fundacionais, e eram só 4, mais um que foi da inovação. Portanto, estamos a falar há 10 anos que tomámos esta decisão de ter a inovação como um dos principais alicerces da nossa atividade e do nosso posicionamento. E isso aconteceu porque sentimos, primeiro, que tinha que ver com a nossa sustentabilidade. O tipo de trabalho, o mercado onde nós queremos atuar está muito comoditizado e nós queremos fugir da comoditização. Nós temos que ter inovação naquilo que fazemos, na forma como fazemos, para quem fazemos, para... Isto agora está-me aqui a cair. Já está no sítio outra vez. Para, de facto, ter a nossa sustentabilidade. Tem que ser um fator de diferenciação. Aquilo que nós fazemos, a inovação naquilo que fazemos é um fator de diferenciação e é um fator de atratividade.
nós sentimos, e não é só para os clientes, não é só a atratividade no mercado, é dos próprios colaboradores. As pessoas querem vir trabalhar na VDA, não só advogados, mas pessoas das áreas de gestão e de suporte, porque sentem que é uma casa que inova e que leva a sério a inovação. Enfim, dar-vos alguns exemplos. Em estruturas, nós quisemos pulverizar a inovação pela VDA. Temos um fórum que é a VDA Inovação, onde estão representados todo o tipo de colaboradores. Temos advogados, sócios, departamentos de gestão, das direções, e que têm como função planear e executar, de facto, o que é a nossa estratégia de inovação. Temos um conselho estratégico, que é muito importante, onde temos personalidades que, reconhecidamente, são pessoas inovadoras. Só para dar alguns exemplos, temos o professor Arlindo Oliveira do técnico, temos o Pedro Santa Clara, que é professor desta casa também e que foi mentor da existência deste campus e que é uma pessoa extremamente inovadora. Temos o Pedro Bidarra, da área da publicidade. Portanto, são um conjunto de pessoas que nos traz muito daquilo que são outros setores e outras experiências para a inovação da VDA. E depois temos os Inove. Os Inove é uma estrutura que nós temos dentro da própria estrutura da VDA. Nós temos o Conselho de Administração, temos os grupos, temos áreas práticas, áreas de gestão, e em todos estes, digamos assim, estes níveis há Inove. São pessoas dedicadas à inovação, que estão atentas à inovação e que tentam em cada uma destas áreas de atividade da VDA levar e promover a inovação. Temos inúmeras atividades. Temos o Inove Club, que é uma parceria com a BTI, onde organizamos sessões de trabalho sobre inovação, onde temos uma Learning Expedition todos os anos a um centro, em qualquer parte do mundo, onde se faça inovação que nos possa ser relevante. Temos uma VDA Inc., que é uma incubadora, e a VDA Accelerator. Temos as Innovation Weeks, temos workshops, bootcamps, temos e-talks. Portanto, temos pulverizado ao longo do ano muitas iniciativas relacionadas com a inovação. E isto sentiu-se e nós sentimos que está a ter feedback positivo e está a resultar, nomeadamente, só para dar um exemplo, os prémios do Financial Times. O Financial Times dá todos os anos prémios às sociedades de advogados europeias e são prémios com muito prestígio, e a VDA ganhou o Most Innovative Law Firm na Europa, fora do Reino Unido, que é uma coisa diferente, nos anos 2013, 2016 e 2017. Portanto, veio a reconhecer, logo desde o início, foi o ano seguinte a termos incluído a inovação como o nosso quinto valor. Tivemos logo o prémio Financial Times. Depois disso tivemos, em 2018, o prémio também do Financial Times, do Game Changer Law Firm, que é um prémio único atribuído a nível europeu, fora do UK. E o ano passado tivemos o prémio da Innovation in Long Term Strategies for Success. E, portanto, está a resultar, está a ter impacto. E, portanto, os nossos clientes estão a sentir que, de facto, estamos a fazer alguma coisa que é útil. Resultados práticos. O que é que nós sentimos no dia-a-dia? Primeiro, uma maior consciência interna do valor da inovação. Todos na VDA sentem que a inovação é algo importante e que devem contribuir. Depois, aumenta a capacidade, precisamente, dos colaboradores de inovar. E nós sentimos, há muitas ideias, surgem muitas sugestões, muitos projetos que avançam, outros que não avançam, porque acabamos por sentir que não têm capacidade de vingar. Mas há muita coisa que se faz a partir de iniciativas dos colaboradores. Temos, obviamente, novas soluções. Não só soluções do produto e serviço ao nosso cliente, mas interna, da forma como nos organizamos, como trabalhamos. E, finalmente, sentimos que, e era isso que no início nos levava a eleger a inovação, temos um maior fator de atratividade dos clientes e dos colaboradores e diferenciação daquilo que é o mercado. Portanto, penso que estamos no caminho certo, é um setor inovador e acho que estamos a conseguir utilizar a inovação como uma ferramenta para a nossa sustentabilidade. Só uma pergunta muito rápida para perceber o que é que despolutou. A VDA foi atrás da sociedade, foi atrás das necessidades dos clientes, ou foi uma combustão interna, digamos assim, que fez o kick-off dessa preocupação? Não, nós vivemos muito atentos ao que nos rodeia. E sentimos, vamos lá ver, a advocacia é uma atividade económica. E nós vimos à roda de nós, principalmente os nossos clientes, eu trabalho muito em tecnologia. E, portanto, desde muito cedo percebi que o fator de inovação nas áreas tecnológicas era um fator de sustentabilidade das empresas tecnológicas. E começámos a pensar, de facto, nós faz sentido seguirmos o mesmo caminho. Porque se queremos ter uma sustentabilidade e um crescimento sustentado como têm as empresas, por exemplo, no campo tecnológico, nós temos que ser inovadores como elas são. E foi isso que levou a dar o salto, a tomar esta consciência e que depois foi absorvida pela organização. Obrigado, Fernando. Teresa, que tendências de inovação é que estamos a viver no setor financeiro? O que é que o futuro da banca nos reserva?
Podemos antecipar? Já existe esse futuro? Já está a acontecer? Um dos temas que temos vindo a trabalhar no nosso departamento é a nova fase da internet, a que chamamos de metaverso. Não querendo... vou estar sempre a puxar estas palavras, mas que essencialmente não existe uma definição comum, mas aquilo que nós consideramos que é o metaverso é composto por 3 fenómenos, digamos assim. Por um lado temos tecnologia de realidade aumentada, realidade virtual, mixed reality, são tecnologias que têm vindo a crescer ao longo dos anos e que têm vindo a ganhar bastante adoção mesmo dos utilizadores. E aqui o desafio que se levanta para nós será que, para nós e não só para o mercado, vai ser este um novo canal de comunicação com os nossos clientes? Ou seja, a semelhança do que aconteceu quando apareceram os smartphones e as apps e a banca estava muito focada em desenvolver o seu canal de home banking porque não acreditava que as pessoas fossem utilizar um ecrã tão pequenino para fazer as suas operações bancárias e o que acontece é que toda a gente usa isto para fazer as operações e fomos rapidamente ultrapassados por novos players do mercado, Revolut, Klarna, etc., que apareceram com novos modelos também e aplicações completamente 100% digitais, em que não era preciso uma presença física e, portanto, acabámos por ser um bocadinho ultrapassados. E agora aqui estamos a precaver, não é? Não queremos cometer os mesmos erros do passado. Temos vindo a assistir que estas tecnologias têm ganhado bastante adoção e, portanto, queremos ser dos primeiros, queremos testar a tecnologia e perceber os use cases. E foi um bocadinho nesse sentido também que lançámos o BPI VR, que ainda há pouco falava, que é a nossa aplicação de realidade virtual disponível nos óculos, neste caso os da Meta. E que para já, como está, é apenas... Qualquer pessoa pode descarregar. Como está agora, é apenas um showroom, digamos assim, é um site, mas em versão realidade imersiva, não é? Faz toda a diferença. Mas estamos a testar o use case, perceber a adoção e queremos testar novas funcionalidades, nomeadamente a da interação, em que é possível reunir com o seu gestor de cliente através daquela aplicação. Queremos também trazer aqui a vertente, trazer os nossos parceiros do banco e ajudá-los a dar aqui o seu primeiro passo no metaverso. Nós já temos aqui esta aplicação desenvolvida. Venham ter connosco e vamos crescer juntos aqui, nomeadamente, por exemplo, sendo mais concreta, nós temos produtos de prestígio, que são produtos que vendemos, eletrodomésticos, joias, vinhos, e, portanto, queremos ser aqui uma plataforma de entrada para que estes nossos parceiros deem também esse seu primeiro passo e tenham os seus próprios passos, stands virtuais, em que possam vender os seus digital twins lá, possam ter experiências imersivas para os seus clientes e, portanto, estamos aqui a fazer um caminho que eu acho que tem tido resultados bastante positivos até ao momento. Depois, outro vetor também interessante que compõe o metaverso e que nós também estamos a estudar de perto e que é inevitável para os bancos, acabam por ser blockchain, ativos digitais, NFTs. Portanto, é inevitável, vai chegar a nós. Inclusive, já vemos até algumas iniciativas, seja ao nível da regulação, já temos... Tente só sentar-se, porque estava a fazer aí um mau contacto qualquer, penso eu. Então, agora, está Sim, melhor? Então vamos chegar para a frente, se calhar. Não faz mal, fez bem. Está a dizer, já começa a existir até regulação neste espaço dos ativos digitais na União Europeia, temos o MiCA, temos vários países a olhar para as moedas digitais, por exemplo, o euro digital também é um tema que está a ser abordado, inclusive está a haver agora também um piloto para testar os use cases do euro digital, em que o CaixaBank, que é o nosso acionista, faz parte também deste piloto. E, portanto, o BPI o que está aqui a fazer primeiro é tentar ganhar as skills e o know-how tecnológico, não é, nesta envolvente, definir quais é que são os use cases que queremos testar internamente e, eventualmente, o que correr bem, lançar ao mercado e esperemos ter novidades nesse sentido ainda durante este ano. E, por fim, só para terminar, outro dos fenómenos que também vemos é aqui os M-Worlds, ou seja, os Roblox, Fortnite, já de certeza quem tem filhos também já ouviu falar disto, mas o que é facto é que isto são... E quem não tem também. Não, e os adultos também podem. Esperem. Também há muitos que jogam. Também há muito.
Mas o que é facto é que também já vemos alguns bancos a avançarem nestes mundos virtuais. Por exemplo, o CaixaBank, como eu disse ainda há pouco, tem um banco para os jovens que é o Imagine Bank, mas também temos HSBC, JP Morgan, a criarem os seus próprios canais, não é? Sim. Já muito dirigidos aos mais novos. Neste caso, sim ou não? Um bocadinho para todos. Mas pronto, também aqui a ideia é avaliar todos estes levantam desafios diferentes, nomeadamente para as instituições bancárias, mas o que é facto é que já há bancos a fazerem coisas neste sentido, o BPI sendo um deles, e portanto acreditamos que o caminho é por aqui, ir testando estas tecnologias. E é um caminho, porque a inovação é fundamental, tem um papel fundamental naquilo que é o futuro da economia. Certo. Mas para o setor financeiro, para o setor bancário, nomeadamente, há aqui a questão da segurança, há aqui a questão do passo um bocadinho mais lento, se calhar, para que estas operações tenham segurança e que deem alguma credibilidade, não é? Certo, sim. Acho é uma que preocupação? É, sem dúvida que nós temos os nossos desafios aqui a lançar todas estas iniciativas, seja ao nível de segurança, de KYC, anti-money laundering, pronto, regulações, ou seja, estamos sob um foco muito apertado, não é? Claro. Mas o que tentamos aqui, como uma equipa de inovação, nós temos que ser capazes de superar esse desafio e, portanto, acho que muito passa por também estar disposto aqui a ensinar todos os departamentos que trabalham dentro do banco, a explicar-lhes o que é que são todos estes fenómenos, como é que funcionam e assim ir ultrapassando as barreiras a pouco e até desmistificar um bocadinho todas estas buzzwords que falamos e todos estes projetos que queremos implementar. E eu acho que no BPI estamos a conseguir ultrapassar estas barreiras pouco e pouco. Mas é um desafio, está toda a gente a aprender, mesmo nós não somos os experts e sabemos se isto é o tiro certeiro ou não, mas acho que esta ideia de trabalharmos todos em equipa, ir aprendendo e cultivar isto internamente dentro da organização é super importante e é o que nos ajuda. Obrigado. Nada. Alexandre, como é que podem as empresas incentivar a inovação e a cultura organizacional aos seus funcionários? A Teresa estava precisamente a focar aqui um bocadinho nesta questão de tentar que internamente também seja passado, ou seja, não é só para clientes, mas também na política interna, e o Fernando também tocou esse assunto, tentar que haja aqui, não é só motivação, é entendimento, não é, do que é que estamos a falar. O que é que são os próximos passos? Vamos ver, eu olhando de uma forma muito pragmática, eu tenho alguma dificuldade em encontrar uma resposta única para como é que as empresas podem inovar. Como estava, por exemplo, aqui a ser partilhado, há diferentes ADNs de empresas, há diferentes segmentos de empresas, a dimensão de inovação de uma empresa não é a mesma dimensão de inovação de outra, os próprios recursos existentes são muito diferentes, portanto, eu não consigo arranjar uma fórmula. Aquilo que eu acho que é muito importante para as empresas é terem duas coisas, que é terem uma visão onde lá dentro está a inovação, porque inovação, leia-se no sentido mais economicista, está muito ligada à sustentabilidade e a futuro, porque senão vamos ser ultrapassados rapidamente na banca por fintechs, nas tecnológicas pelos hyperscalers, portanto, isso vai acontecer. É um equilíbrio, não é? Entre aquilo que é a necessidade e a rapidez. E, portanto, eu diria que este é o ponto mais importante, é haver uma visão, e depois há um outro que eu gosto muito de salientar, não só para o tema da inovação, mas de uma forma mais ampla, que é a liderança. Portanto, tem que haver uma visão e tem que haver quem lidera o tema. Depois, cada empresa, acho que pode, adaptando à sua realidade, criar um plano operacional. Eu posso falar do da Claranet, nomeadamente daquele que existe agora mais há 2, 3 anos a esta parte, porque, no meu entender, é um caso de sucesso. Portanto, eu quando olho para a nossa área de inovação, vejo estruturalmente uma evolução e para mim é mais fácil perceber neste momento o que é que a Claranet quer da evolução, da inovação. O que é que nós fizemos? Nós criamos uma área, Claranet Labs, liderado pelo Sérgio, está aqui na sala, e os recursos não residem todos debaixo do Claranet Labs. Portanto, isto foi uma decisão de gestão, porque a inovação tem que acontecer
em todos os tentáculos da nossa organização. E nós temos uma pessoa, uma equipa, porque o Sérgio não está sozinho, mas temos uma equipa que tem embebido o espírito, ok, de estimular a inovação na nossa organização. E depois existe um framework à volta. Obviamente que nós não podemos ter inovação e não ter budget, não podemos ter inovação e cada diretor da área querer ser ele a coordenar as atividades de inovação na sua área. Basta ficar bonito no organigrama, não é? Exato, tem que funcionar. E depois, eu acrescentaria aqui dois pontos que felizmente a Claranet tem. Portanto, eu juntei-me à Claranet há não muito tempo e, portanto, não sou um dos responsáveis porque isso existe. É bom que se diga. Mas é uma coisa que se sente, que é há lugar à experimentação e há tolerância ao erro. É porque se nós tivermos palavras muito bonitas e se tivermos aquelas frases todas escritas nas paredes do corredor, mas a primeira vez que alguém experimentar e falhar formos castradores, não é? Não é, na minha opinião, mas acho que é geral, um incentivo a que toda a organização depois tenha este ADN de experimentação. E depois, há coisas mais basilares que nós devemos ir evoluindo, e eu vou falar agora aqui numa para também dar alguns exemplos concretos, que é, numa altura, por exemplo, de pandemia e que, digamos, a nossa relação profissional com o espaço físico de trabalho mudou, nós, Claranet, decidimos fazer uma mudança e um investimento de alguns milhões e passar, por exemplo, para o Web Criativo do Beato. Porque achamos que, para existirmos mais 26 ou 27 anos, que é a idade da Claranet, nós não podemos parar. Mesmo que algumas variáveis externas se vão modificando, há coisas que têm que ser fortes o suficiente para penetrar, digamos assim, por entre a pele dos nossos colaboradores. E, portanto, nós queremos ir para um espaço que projeta e que respira, supostamente, inovação. Transmita para dentro e para fora. E para fora. E, portanto, eu acho que, para terminar, eu acho que não há uma resposta única, não há uma forma única, mas tem que haver aqui alguns valores e, sobretudo, dois fatores, que é visão e gestão ou liderança. E quando se pensa em tech, pensa-se sempre em inovação, muita inovação, são sempre tudo muito inovado. Mas é verdade, ou há Casa Ferreiro do Espeto de Pau, e no fundo temos aqui uma realidade em que às vezes as techs não conseguem, ou não podem, ou não têm condições financeiras para, se calhar, fazer esse passo tão assertivo. É uma excelente pergunta. Eu, se fosse responder ali perante a minha equipa, ou na Claranet, dizia, para nós é sempre Casa de Ferreiro, Espeto de Pau. Mas isto não é verdade. E, portanto, a melhor forma que eu tenho de traduzir talvez aquilo que é o sentimento, porque nós associamos muito esse ditado a ferramentas, mas a inovação não está só nas ferramentas. E, portanto, eu vou dar um outro exemplo, que é um bom exemplo na medida em que eu ainda também não estava na Claranet, portanto é mérito de outras pessoas, que nós decidimos evoluir nos nossos modelos de negócio. Portanto, há cerca de 3 anos atrás, nós decidimos lançar uma oferta muito ligada à cibersegurança, porque fizemos uma análise, percebemos que, portanto, havia um crescente do ponto de vista de mercado, portanto, havia essa oportunidade. Tivemos a fazer investimento em meios, tivemos a fazer investimento em recursos humanos, em salas, em certificações, e neste momento orgulhamos-nos, portanto, 3 anos passados, orgulhamos-nos de olhar para trás e depois de ver uma evolução no modelo de negócio, orgulhamos-nos de, acho que não há problema em dizer isto, de ter 40 SOCs de empresas portuguesas, ser a cara da segurança para 40 grandes empresas portuguesas. Mas quando nós estamos no dia-a-dia, portanto, eu fiz um slice e olhei para trás, mas agora, se fizer um slice e olhar para a frente, quando nós estamos no dia-a-dia, e sendo nós uma casa tecnológica, nós percebemos o que é que está no hype. E, portanto, nós estamos, por exemplo, quando nós estamos a falar de SecOps, não é? Portanto, e de ter tudo automatizado, usando aqui, descendo-se aqui só um bocadinho, e de ter tudo automatizado, nós sabemos que estamos muito distante disso. E, portanto, aplicar-se-ia estes gajos estão com um espeto de pau. A verdade é que, por exemplo, nós, há cerca de 3, 4 meses, e vou entrar só aqui um bocadinho nada em tecnologia, demorávamos cerca de 2, 3 dias para fazer um relatório técnico de SOC, que é altamente crítica, por exemplo, para um CISO, okay? Para fazer uma análise de vulnerabilidades. Depois de algum investimento, mas passados 3 anos, nós fazemos isso em menos de 1 minuto. Estamos a recorrer neste momento à automação e inteligência artificial.
Mas se nós olhássemos para isto em janeiro, eu estava a dizer Casa de Ferreiro, espeto de pau. Portanto, inovação igual a investimento mais tempo. Era aí que eu queria chegar. Ou seja, eu acho que a inovação não pode ser só um balão de ar que se esvazia. Tem que ser permanente. E nós, portanto, indo à primeira pergunta, temos que conseguir trazer isto para o nosso ADN, mas temos que ser persistentes na inovação. Porque uma das coisas, e a Ani fala disto muito melhor que eu estava aqui a dizer que fui ao site e que acho que tem lá indicadores espetaculares, isto tem que ser monitorizado de vários ângulos e a seu tempo, porque se nós tivermos a expectativa de ter tudo feito hoje, não é? Nós vamos nos frustrar e não vai haver um reconhecimento daquilo que foi o trabalho meritório que foi acontecendo ao longo do tempo. Portanto, eu diria que a inovação também leva muito tempo. E a Sílvia, já há pouco a Sílvia tocou neste ponto no fundo temos diferentes economias, não é? Ou seja, temos dentro da economia diferentes passos, diferentes velocidades. Temos a mais tradicional como sendo, se calhar, uma das que levanta mais desafios para a própria Agência Nacional de Inovação, diria eu, e a Sílvia também já o disse. É um desafio transformar setores, é execuível, de que forma é que se consegue fazer isto e em que tempos, neste caso? Começo pela primeira pergunta. É execuível transformar setores? É execuível transformar setores, como é óbvio. Senão, acho que não deixava de fazer sentido a inovação. O que é que eu posso dizer em relação a isso? É que, e agora voltando para os programas que existem a níveis nacionais e um pouco diferenciado em alguns programas que existem europeus, eu penso que cada vez mais, e agora nos novos no PRR, com as agendas mobilizadoras e com provavelmente o que vai existir agora no novo P2030, que vamos tentar usar programas mais direcionados, realmente tem que se construir agendas e programas mais direcionados para os diferentes setores. Os setores andam em velocidades diferentes, têm necessidades diferentes e a própria inovação e o próprio ID anda a velocidades diferentes. Estivemos a falar de uma investigação e desenvolvimento no setor das ciências da vida ou das ciências da saúde, ou em materiais, tudo ligado à área mais física, a inovação anda com tempos completamente diferentes do que anda a investigação e desenvolvimento e depois a inovação. Portanto, a sua transformação em produto anda em tempos completamente diferentes do que anda uma inovação tecnológica. A inovação tecnológica, eu estava aqui a ouvir, quer dizer, que desenvolve-se em meses e enquanto as outras desenvolvem-se em anos. Portanto, são velocidades completamente diferentes. Portanto, nós temos que ter esta noção. Os indicadores são diferentes e pegando nas palavras, portanto, um setor tem que se medir por indicadores diferentes do outro setor. E a nível dos setores tradicionais, e voltando à questão dos setores tradicionais, eu penso, há setores tradicionais que nós já temos de sucesso conhecido, a indústria dos moldes, a indústria do calçado. Trabalhamos em nichos, a nível do panorama europeu, mas para as empresas são setores de sucesso, não é? E como é que esses setores se inovaram? Como é que mudaram? E temos que criar uma rede entre todos os outros setores também tradicionais e conhecerem os bons exemplos. Portanto, todos estes programas têm de trazer estas colaborações. Não estamos só a falar a colaboração que todos falamos, que já sabemos, né? Academia, indústria. É mais do que isso, é realmente criar redes entre as várias empresas, entre clusters que também já existem, mas que, na minha opinião, precisam ainda mais ser potenciados dos diferentes setores para que nós conseguimos dar o boost em determinados setores. E já não me recordo qual era a outra questão. Não, era sempre se é execuível. E a inovação tem um papel importante nessa mudança, nessa alteração. Sim, e inovação, e pegando aqui nas palavras do colega, é assim, a inovação não é um balão de ar, não é? Não é uma buzzword que nós dizemos e metemos lá tudo e agora somos super inovadores. Não, é muito mais do que isso. Não é só tecnológico, é mudança de comportamento, é mudança de mentalidade. Eu volto a falar nisto e vou falar muitas vezes hoje. É capacitação
As nossas empresas necessitam de saber gerir inovação, os nossos líderes precisam de saber liderar inovando. Os nossos departamentos comerciais precisam de saber vender inovação. Então, estamos aqui numa escola de economia, portanto, de gestão. Isto é importante. E se nós não criarmos mecanismos para que isto seja real, nós podemos continuar a financiar, a pôr milhões, a Europa pode continuar a pôr, mas não vai ao cerne da questão. E na sequência disso, Sílvia, que papel é que o Governo deve ter nesta preconização? É assim, o Governo tem estado a elaborar alguns programas importantes. Eu vou destacar um. Vou destacar o programa, por exemplo, da integração de doutores, de doutorados nas empresas. Hoje em dia, a maior parte das empresas portuguesas acha que não vale nada porque são cientistas completamente alienados e não é verdade. E agora vou passar um bocadinho à minha experiência anterior. Eu, quando construí o Departamento de Inovação na Casa da Moeda, eu trouxe doutorados. Constituímos uma equipa de doutorados, éramos 6 quando eu saí. E realmente fez diferença em toda a empresa de 700 trabalhadores, porque trouxeram uma mudança de mindset. Conhecimento? E o governo, portanto, português está ciente disto. Aliás, se nós olharmos para a Alemanha ou para a Inglaterra, quer dizer, os PhDs nas empresas são 30% do staff, quer dizer, estão por todo o lado. Portanto, e é isto. Eu não estou a dizer que se tem só PhDs, portanto, a questão é que isto é um programa, mas há outros programas importantes. Eu voltei a dizer, ensinar as pessoas a trabalhar em inovação. Pronto. E é uma das questões, portanto, que os novos programas têm que incidir também nesta valorização. E essa promoção da inovação deve ser feita de forma direta, incisiva, devem ser criados quadros gerais para que as empresas, a sociedade possa recorrer, ou tem que haver uma direção? Eu acho que tem que haver uma direção. Pronto, a minha opinião, mas isto é a opinião, não sei se está em alguma estratégia isto, mas a minha opinião é que tem que ser direcionado e focado. Focado, por exemplo, e agora vou falar dos Colabs e dos CTIs, focado na capacitação para a inovação. Muitas vezes estas estruturas que nasceram no ID, mas depois que lhes falta a parte de trazer para o mercado ou de vender ao mercado os seus protótipos e a sua inovação, por exemplo, estou a dar um início, portanto, e aqui a capacitação é completamente diferente do que é uma capacitação da empresa, mas são os diferentes atores que precisam ser capacitados. As próprias universidades precisam de aprender o que é inovar, porque os investigadores, muitos deles das universidades, estão presos ao seu nicho de investigação e acabam por fugir um bocadinho, ou por não... Já vai sendo diferente, não é? Já existem redes que já estão a partir estas barreiras. Mas tem que haver uma visão mais global. Mas tem que haver uma visão mais lata e tem que haver diferentes setores, diferentes capacitações, na minha opinião. Okay. Fernando, há pouco a Teresa falava aqui da realidade virtual, das utilizações futuras que a banca fará no metaverso, tudo isto que é a nova realidade que já cá está, mas que nem todos ainda conhecemos plenamente. Que desafios é que isto traz, por exemplo, à propriedade intelectual? Por exemplo, a inteligência artificial, que desafios é que traz? Enfim, uma nota prévia. Todas as novas tecnologias, que chamamos de tecnologias emergentes, trazem desafios à lei. A propriedade intelectual é apenas uma das várias leis que são impactadas. Mas, e trazem desde sempre, quer dizer, só agora nós falamos do Big Data, do IoT, falamos do social media, falamos do blockchain. O blockchain traz desafios enormes à lei. O metaverso traz desafios enormes à lei. Nós já não nos lembrávamos, mas quando surgiu o cloud computing, trouxe desafios enormes também. E que ultrapassámos. E hoje em dia já ninguém fala de cloud computing como uma questão que tenha problemas legais ou que seja, enfim.
Temos alguns reguladores mais fundamentalistas que ainda levantam algumas questões quanto ao cloud computing, que dificultam a vida às empresas, nomeadamente aos bancos, e para falar dos bancos só a ideia, e que felizmente dão muito trabalho aos advogados, também tem essa parte boa. Mas, portanto, as novas tecnologias trazem estes desafios todos à lei. A questão da lei, e aqui a propriedade intelectual é sintomático, é como é que a lei deve reagir. A lei não deve reagir antes. A lei tem que dar um tempo de maturação da tecnologia, ver o potencial da tecnologia, não pode constituir um partilho, mas tem que aparecer assim que possível, imediatamente após haver um núcleo identificado de direitos, nomeadamente dos cidadãos, que têm que ser preservados, e ela tem que surgir. E, de facto, a União Europeia aqui tem aprendido muito, e já lá vai o tempo das diretivas, em que saía uma nova tecnologia, fazia-se uma diretiva, esperava-se que os Estados implementassem, fizessem transposição, os governos, das diretivas para o direito nacional, e, entretanto, onde é que já ia a tecnologia, que já tinham-se feito as asneiras todas, já se tinha utilizado para o bem e para o mal, sem ninguém saber bem o que estava a passar. E, hoje em dia, a União Europeia está a adotar a filosofia dos regulamentos. É um regulamento, é igual para toda a Europa e aplica-se a partir de agora. E, de facto, nós tivemos isto no RGPD, no Regulamento Geral de Proteção de Dados, estamos a ter isso agora no Regulamento da Inteligência Artificial e, portanto, a lei tem que andar rapidamente e na medida do possível, não limitando aquilo que é a utilização e a inteligência da tecnologia. Bom, quanto à inteligência artificial e à propriedade intelectual, aí o problema é o problema que se discute hoje em dia, é o grande problema. De quem é que é o titular do que é produzido pela inteligência artificial? Como se protege o que é protegido pela inteligência artificial? Enfim, porque a propriedade intelectual, a propriedade intelectual tem dois grandes grupos, o direito de autor e a propriedade industrial. O primeiro relacionado mais com obras, mas, por exemplo, o software é protegido nos regimes continentais pelo direito de autor, e a propriedade industrial, que é o caso típico das patentes. Ora bem, e tanto num como no outro, há duas condições base, há mais, mas há duas condições base para que haja um titular e que haja proteção pela lei, que seja uma criatividade do intelecto humano, de uma pessoa, e que seja original, que tenha um caráter de novidade. Bom, e aqui surge o problema, é que com a inteligência artificial nós temos dois tipos de obras produzidas pela inteligência artificial. Temos algumas onde ainda há alguma intervenção humana, aquela história que se discutiu muito, e há um paralelismo do fotógrafo que pôs uma máquina fotográfica na mão do macaco e deixou o macaco tirar fotografias. Bem, as fotografias estão protegidas pelo direito de autor, tiradas pelo macaco ou não estão? Não, as fotografias não estão protegidas se forem tiradas pelo macaco, e o macaco não se limitou a carregar no botão, mas andou a ver as paisagens e escolheu. Não, mas naquele caso ele tinha orientado a câmara e o macaco só lá foi carregar. Aqui há uma intervenção humana nesta obra, apesar de parte da obra ser de uma entidade que não é humana. Mas, portanto, a partir do momento em que haja uma intervenção com algum peso do que é o homem, a criatividade humana, muito bem, aí temos a propriedade intelectual que está protegida. Agora, os outros casos é que é mais complicado. E há testes, há o teste dos 4 passos, enfim, há algumas guidelines, mas de legislação ainda não temos ainda nada sobre isto. Bom, e então, aquelas que são completamente autónomas, aquelas onde o homem, de facto, não tem intervenção, uma máquina produziu. Isto tem que ser protegido, mas não é. Na medida em que não houver o caráter humano, ela não é protegido. E começam a surgir aqui teorias. Começam a surgir as teorias que... enfim, temos que dar alguma titularidade de proteger o utilizador, o operador. Discute-se isto. Uma coisa é certa, isto não pode cair no domínio público só porque não está protegido, porque as empresas estão a investir em inteligência artificial, estão a criar, inovar através da inteligência artificial e precisam de proteger. E, portanto, a lei está aqui ainda numa fase de expectativa para ver como é que nós vamos regular isto. Mas a verdade é que existem outras formas na lei de proteção. E há aqui uma pedagogia da propriedade intelectual que é preciso ser feita. As empresas portuguesas, e depois podemos falar um bocadinho mais nisso, ainda precisam aqui de alguma pedagogia. Porque não é só patentes e direito de autor. Por exemplo, uma obra de inteligência artificial produzida autonomamente pela inteligência artificial pode ser protegida por uma figura legal que confere proteção, que é o segredo de negócio. E as pessoas não se lembram disto. Quer dizer, a Coca-Cola, o segredo de negócio, o exemplo que se dá é a Coca-Cola, mas pode-se dar dos pastéis de Belém também. A Coca-Cola é uma fórmula. E lá no início do século XIX ou XX, não sei quando, quem era o CEO da Coca-Cola, quando foi criar a Coca-Cola, podia tirar o botão. Eu faço uma patente. Uma patente registava, punha a fórmula da Coca-Cola, durante 20 anos ninguém mais fazia aquilo, mas depois de 20 anos aquilo tornava-se público.
e toda a gente faria Coca-Cola com aquela fórmula. A mesma coisa que os pastéis de Belém, que ainda hoje é feito lá num grupo restrito de pessoas que têm aquela receita, que é uma fórmula, e mais ninguém sabe aquilo. E a lei diz o seguinte, diz que, havendo algo que é considerado como segredo de negócio, ou seja, algo que é criado por uma empresa com um fator diferenciador e inovador, que é mantido confidencial e que a empresa rodeia de medidas de segurança para manter confidencial, a lei dá cobertura a isto. Portanto, neste momento, se calhar, as empresas têm que pensar o que é protegido pela inteligência artificial tem que ser protegido como segredo de negócio. Ou seja, já há mecanismos hoje em dia que permitem... Que permitem, pelo menos, uma salvaguarda daquilo que é a produção pela inteligência artificial de forma autónoma. Enfim, isto... Não sei se depois vamos falar a seguir também sobre como é que as empresas Estamos quase a terminar, mas era preciso perceber também, pelo contrário, porque já vamos com praticamente 1 hora, mas que a história dos mecanismos que existem e os que devem existir, a procura que o Fernando estava a falar, do que é que deve ser feito e o acompanhamento legal que deve existir face à nova realidade, não é? E há pouco a questão era precisamente, já há mecanismos que podem ser usados. Que era isso que o Fernando dizia. A lei... Mas o que é preciso fazer além disso? Ou seja, esses que nós já sabemos que existem... A lei já existe e nós temos, agora vai sair o regulamento da inteligência artificial, que já tem uma análise baseada no risco, pretende, por um lado, defender os direitos fundamentais dos cidadãos e, por outro lado, promover, de facto, o crescimento da inteligência artificial na Europa e base no risco. Portanto, há atividades que são consideradas de alto risco, outras que são completamente proibidas porque o risco é ainda maior. Mas há a regulação. O papel dos reguladores aqui é muito importante também. Não é só a lei, é a regulação. E nós temos assistido, e é fundamental que este movimento aconteça, passado de uma regulação, que é uma regulação muito formal, para uma regulação mais smart regulation, em que o regulador acompanhe o que é o desenvolvimento das tecnologias, que vá acompanhando o que é que são as aplicações práticas, os protótipos. E isso existe? Isso existe e os reguladores, uns mais, outros menos, estão a migrar para este modelo de regulação. Nós, por exemplo, temos as DLTs, as jornalistas tecnológicas, nós tivemos o prazer de colaborar com o Governo na sua criação, que são ambientes de teste onde é possível afastar a legislação e a regulação de forma a permitir inovar e criar coisas e testar coisas em ambiente real ou quase real, afastando, na medida do possível, o que é a legislação e a regulação, sempre com condições de segurança, obviamente, em que os reguladores acompanham a realização dos testes, de forma a permitir que, quando a tecnologia estiver madura e for para o mercado, o regulador já sabe como a deve regular. É a Smart Regulation. Mas não só a regulação, a autorregulação, os códigos de conduta, a nível dos setores, a nível das empresas, nomeadamente em questões de ética, que são muito importantes também. Nós não falamos aqui, não é só a lei, não é só o que é legal. O direito é muito importante, mas é também a ética. E há cada vez mais códigos. A DSPA, Data Science Portuguese Association, que é uma associação que trabalha na ciência dos dados e que utiliza muito a inteligência artificial, publicou, e está no site, um código de ética que guia quem constrói os algoritmos para os data scientists, como é que devem fazer, de forma a ter uma tecnologia que é utilizada sem viés e de uma forma eticamente correta. Nomeadamente na área da construção dos algoritmos. E eu penso que, portanto, são vários, neste momento, os instrumentos que nós temos e outros para além da legislação que nós devemos utilizar para, de facto, ter aqui um ambiente de crescimento saudável da tecnologia. Como dizia, já estamos praticamente com 1 hora de painel, vamos fechar, mas vou fechar com uma pergunta a cada um. Vou começar pelo Fernando, vamos fazer o inverso e terminar com a Teresa. Fernando, o que é que Portugal está a aproveitar este potencial da inovação para criar novos mercados e oportunidades de emprego? Sim ou não? Eu acho que sim, está. E como referia a minha colega aqui de painel, nós temos imensas estruturas, nós temos tudo no terreno. Se nós pensarmos, referiu alguns só. Eu tinha aqui uma nota ontem à noite para começar. O que é que nós temos? Temos os Digital Innovation Hubs, os polos de inovação digital. Temos os laboratórios colativos. Temos os CTI, os Centros de Inovação, de Tecnologia e Inovação. Temos os consórcios de inovação. Temos as GLTs e as testbeds que estão com elas ligadas. Temos os clusters de competitividade. Temos as estruturas montadas, que até temos até demais. Mas, pronto, que seja, elas estão lá e estão a funcionar e existem, e têm empresas, têm universidade, estão a trabalhar. Depois temos financiamentos. Temos o PRR, temos o programa Interface, temos o Portugal 2030, temos uma série de programas que temos um momento único para aproveitar. Estamos na fase crítica da execução. E aqui é que a coisa pode ficar um bocadinho mais complicada. Mas há bons sinais. Ainda ontem também estive a ver o número de patentes, os índices de patentes europeias em Portugal, e Portugal teve um salto muito grande. O número de patentes em Portugal cresceu em 2022 7,6% em relação ao ano anterior. E tinha
crescido 15% no ano anterior. Tínhamos 312 pedidos de patentes. Tinha crescido, mas estamos ainda muito atrás daquilo que é o desejável. Só para dar os dados europeus, na Europa de 27, a média por milhão de habitantes de patentes é 151. Em Portugal temos 30. E há outros países que têm mais de 1000. A Áustria tem mais de 1000 patentes por ano. A Áustria, por cada milhão de habitantes, tem 266 pedidos de patentes. A Irlanda tem 225, a Bélgica tem 224, nós temos 30, a média europeia é 151. Portanto, temos aqui ainda um espaço para caminhar. Peço desculpa de interromper, mas se fizermos depois essa análise também do ponto de vista puramente economicista, depois também é interessante ver que o número de patentes por população e depois o volume do PIB também per capita, que também está muito ligado. Portanto, não estou a falar dos fatores de desenvolvimento humano, mas estou a dizer, por exemplo, quando olhamos para a China, ou quando olhamos para a Coreia, ou quando olhamos para os Estados Unidos e vimos o número de patentes per capita, e quando vimos depois também aquilo que é o PIB per capita, existe ali alguma correlação. Não, mas eu estou já a comparar com países de nossa dimensão, Áustria, Irlanda, Bélgica... E não correndo o risco de ficarmos muito deprimidos, passamos então... Mas só uma última nota. Para fechar. Eu sinto que é outro sinal otimista. É que nós começamos a ser consultados pelas empresas, pelos centros de investigação, para criarmos, ou colaborarmos com eles a criar, políticas de propriedade intelectual e regulamentos de propriedade intelectual, que era uma coisa que só existia até agora na academia e é relativamente recente, e as empresas começam a dizer, não, eu tenho que ter uma política de propriedade intelectual interna, eu tenho que ter um regulamento, eu tenho que investir na propriedade intelectual. E isso é algo que é muito animador, não é só as patentes que vão surgindo em núcleos restritos de inovadores, de empresas inovadoras, mas começa a haver a preocupação do tecido empresarial português em ter políticas de propriedade intelectual que venham a organizar o que é a sua inovação e proteger a sua inovação. E obrigado por estes números que são, eu estava a brincar quando dizia que estávamos a ficar ligeiramente deprimidos, mas de facto é a realidade e é bom perceber a realidade e saber aquilo que se passa e aquilo que tem que ser feito em Portugal para ir ao encontro, não é? Diria eu. Alexandre, já que interveio, vamos, se quiser, não? É? Sim. Bem, isto é um perigo falar antes da ANI, portanto, porque eles têm dados que um leigo não tem. Vamos ver, eu também sou muito positivo face àquilo que está a ser feito, na medida em que nós temos aqui uma base de trabalho, não é? Que se recuarmos há alguns anos, não acontecia. O número de patentes está a aumentar, o investimento em volume do PIB bateu, acho eu, outra vez um número histórico na ordem do 1,5, 1,50 e tal do PIB, quando a média europeia anda aí por volta dos 2%, obviamente depois temos os outros que vão para cerca dos 3%, e portanto eu concordo que nós estamos a fazer uma caminhada. Agora, há pouco, a Silvia disse uma coisa que eu concordo, que é, eu acho que nós temos que ter uma estratégia, eu acho que nós temos que focar mais. Portanto, nós não podemos ir a todo lado nem fazer tudo ao mesmo tempo. Isto é a mesma coisa nas empresas. Nós podemos identificar uma série de ações que queremos fazer, mas, peço desculpa, mas nós temos que conseguir prioritizar e perceber o que é mais impactante no curto, no médio e no longo prazo. E eu acho que isso ainda não acontece muito em Portugal. E outra coisa que eu enfim, sendo leigo em matérias políticas, portanto, ou em gestão política, ou em gestão governamental, portanto, não estou só a falar da boca para fora, não é? Mas outra das coisas que eu acho que falta, e que também foi aqui salientada, é quase a existência de uma plataforma de inovação em Portugal. Porque nós somos capazes de fazer muitas coisas, mas cada um anda a fazer as coisas por si. E eu acho que faz falta coordenação? Faz falta coordenação. Porque, e eu acho que isso ainda se torna mais urgente, num caso como o português, porque nós somos um país e uma economia pequena. E, portanto, se nós não juntarmos forças na hora de inovar e de desenvolver programas, eu acho que nós vamos estar sempre em desvantagem face a outros países que têm uma economia mais robusta do que a nossa. E, portanto, eu diria que estes são pontos muito, muito importantes. E o último, quando nós falamos de inovação, há uma coisa que me vem sempre à mente, é nós somos um país que temos que criar mais marca. Nós vendemos tudo linha branca. Nós somos o país da linha branca. Portanto, se nós olharmos para aquilo que existe em Portugal, tirando o turismo, que é mais ou menos projetado lá para fora, mesmo o calçado e o têxtil, é através de outros. Nunca através de Portugal. As bicicletas. E é uma coisa que nós, se nós queremos ter uma projeção diferente no mundo, que hoje em dia é um mundo global,
Portanto, nós temos que olhar com esta capacidade para o mundo, que ele é muito mais aberto. Nós também temos que criar marca e também temos que deixar o nosso registro no mundo, porque enquanto andamos a inovar, mas somos só uma peça dentro da cadeia, eu acho que há outros países, outras economias, que retiram muito mais valor daquilo que é a inovação do que nós, que somos uma peça que faz acontecer qualquer coisa. Obrigado, Alexandre. Silvia. Pronto, eu só queria deixar aqui só pegar aqui nas palavras da execução. O nosso desafio nos próximos 2 anos é executar, mas eu queria só deixar aqui um ênfase que era executar, mas não só do ponto de vista financeiro, não é? E eu acho que isso é um grande desafio enquanto ANI e enquanto governo, ou não cedemos às pressões de executar financeiramente. Porque o que é importante é que nós consigamos concretizar. E isso é um desafio grande para quem gera todos estes programas. Portanto, a execução tem que passar por concretização. E outra questão que também queria só deixar aqui em relação aos novos mercados, queria só deixar aqui um exemplo que eu acho que é um exemplo que vale a pena falarmos, que é o Comitê de Inovação Europeu tem um programa em que, vou-lhes premiar, porque na verdade não é premiar, mas que premia alguns consórcios que vêm do ID, que são consórcios que trabalharam em ID e que desenvolveram tecnologias disruptivas. Portanto, premia alguns consórcios e premia-os através de programas de aceleração. E dentro desse programa de Comitê de Inovação Europeu, nós temos 27 entidades, o que é muito, muito interessante e é um grande marco português, o que quer dizer que já estamos além, não é? Já estamos numa fase de concretização, já estamos na fase de aceleração. Portanto, essas entidades já trabalham para trazer realmente a inovação à Europa, neste caso a Europa e depois, obviamente, ao mercado português. Pronto, era isso que eu queria só deixar aqui. Teresa, o que é que conclui? Para acrescentar aqui também um dado, já que falávamos de dados, e num tom mais positivo, se calhar também para terminar, quer dizer, Lisboa já é o 4º hub europeu, sim, o 4º maior hub de startups, sim, europeu, e portanto isso é um ótimo sinal, e eu acho que uma das coisas que foi aqui falada também foi a colaboração, e quer dizer, faz todo o sentido colaborarmos com estas startups e mesmo com as empresas, com a Claranet, entre todos aqui para de facto fazer e acontecer e concretizar. E era só nessa nota positiva. Muito obrigado aos 4. Peço uma salva de palmas para o nosso painel. E terminar esta talk número 2, que levamos até si, a quem aqui está e a quem nos cheque também através das vias digitais, faz parte do Prémio Nacional de Inovação, como sabem, e que terá continuidade, portanto, voltaremos em breve. Por isso, muito obrigado pela minha parte também. Uma boa tarde a todos. Obrigado.